Bom dia, queridos, graça e paz, tudo bem? Deus tem me dado uma palavra e eu queria compartilhar com vocês. Eu estava pensando aqui na história de Jó, sabe? Tudo aquilo que ele passou, as aflições, as lutas, as perdas que ele teve na vida e como que ele pôde, diante de tantas perdas, de tanta coisa ruim acontecendo na vida dele, ele não negar a Deus, ele não amaldiçoar a Deus e morrer, como disse a mulher dele para fazer. Queridos, a Bíblia fala logo no início que Jó ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. A gente pode perceber aqui na história de Jó uma intimidade de Jó com Deus, um relacionamento de Jó com Deus. E como é benéfico, como traz benefícios à nossa vida quando nós temos uma intimidade com o Senhor, quando nós nos relacionamos com Ele diariamente. Porque se a gente não se relaciona, é natural que quando as coisas vierem, os problemas vierem, as lutas vierem sobre nós, o nosso comportamento, a nossa reação diante daquelas adversidades vão ser desesperadoras, dependendo do problema que chegar até você. Você vai se desesperar, você vai perder a esperança, você vai se angustiar, você vai ficar triste. Enfim, muitas coisas poderão acontecer com você. Por que não aconteceu com Jó? Por que Jó, diante de tudo aquilo, ele não se desesperou, ele simplesmente disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então é algo que eu estava pensando. Por que Jó ele teve essa reação? Querido, a resposta não não é nenhuma a não ser: Jó ele tinha um contato diário com Deus, ele se relacionava com Deus. Tanto que a Bíblia fala que ele sacrificava a Deus, ele oferecia a Deus ofertas, holocaustos pela vida dos seus filhos, caso eles viessem a pecar contra Deus. Então, um relacionamento diário com Deus. A gente pode dizer que Jó, ele tinha, para ser um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviar do mal, é isso que acontecia com ele. Então, querido, quando a gente tem essa intimidade com Deus através do Espírito Santo, o que isso pode gerar em nós? Pode gerar em nós confiança, como Jó ele tinha, pode gerar em nós segurança e temor, uma vez que Jó era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. Então, como podemos dizer que confiamos no Senhor? Como podemos dizer que cremos em Deus? Eu acredito em Deus, mas se não temos um relacionamento, se não conhecemos a Deus, se não temos uma intimidade com Ele. Então, queridos, nós precisamos buscar isso, sabe? Quanto mais perto nós chegarmos de Deus, nós podemos dizer que nos sentiremos mais seguros, que nos sentiremos mais protegidos, que nos sentiremos mais amados, que nos sentiremos mais o quê? Ensinados por Deus. Deus vai nos dar sabedoria, Ele vai nos fazer conhecer os mistérios, porque é Deus, querido. Teremos a companhia de Deus. Então, para confiar, você precisa o quê? Conhecer. Não é verdade? Não seja uma pessoa que somente confiou em Deus quando você precisou de alguma coisa, né? Como vários exemplos da Bíblia. Porque isso também me veio à mente. Existem pessoas na Bíblia que não confiaram, que não tinham intimidade com Deus, mas acreditaram que Ele poderia curar, acreditaram que Ele poderia fazer o milagre e receberam. Né? Isso não quer dizer que Deus ele não vai te curar, não quer dizer que Deus ele não vai fazer algo por você, atender o seu pedido. Né? Porque uma vez que você tem fé, Deus ele vai honrar a sua fé. Então, fé é uma coisa, né? A gente está falando aqui de intimidade. E se a gente tem fé, Deus ele vai atender, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus ele olha a nossa fé e nos atende. Mas essas pessoas que receberam, né, cegos que foram curados, leprosos que foram purificados, a mulher do fluxo de sangue, se a gente analisar a história, a gente vai ver que eles ouviram falar de Jesus, que ele curava,
e tiveram fé e receberam a bênção. E depois Jesus foi para um canto e eles foram para o outro, né? Mas Deus, ele procura pessoas para relacionamento. Deus, ele procura filhos, não é verdade? Ele quer nos chamar de filhos para uma intimidade, para uma vida, sabe, diária com Ele. Que a gente ou escute a voz de Deus, sabe? Ouça quando Ele estiver falando com a gente, que a gente entenda quando Ele estiver falando através da sua palavra. Enfim, querido, é um relacionamento. Você não tem um amigo aí que você é íntimo dele, você bate papo com ele, você conta suas fraquezas para ele, e ele conta para você. E quantas às vezes você precisou, e esse amigo estava ali, e pôde te socorrer, e você se sentiu melhor. Imagina você ter o Senhor, você ter o Espírito Santo, você ter Deus como seu amigo. Imagina só como vai ser a sua vida. Quando o mal vier sobre você, você não vai temer. Quando a doença vir sobre você, você não vai temer, porque Ele é o médico dos médicos. Ele é aquele que te guarda, é aquele que te cura, é aquele que te protege dos perigos. Então, querido, nós vamos sentir esta segurança. E para termos isso, essa segurança, essa confiança, esse temor em Deus, nós precisamos de intimidade. Porque nada mais é a maneira como nós nos sentimos, não é verdade? Se Deus ele estiver em nós, se Deus ele estiver inteiro em nós, a sua palavra em nós, a vida de Deus em nós, o Espírito dele em nós, você acha que a gente não vai se sentir seguro, confiante? É claro que a gente vai se sentir. É lógico que nós vamos nos sentir mais amados. É lógico que a gente vai enfrentar os problemas com mais ousadia, com mais confiança. Mas se estivermos longe de Deus, não tivermos intimidade com Ele, a nossa visão diante dos problemas vai ser outra. Porque se Jó não tivesse, com certeza, querido, se Jó não tivesse uma intimidade com Deus, não fosse temente a Deus, um relacionamento com Deus, ele não teria agido dessa maneira. Ele não teria suportado aquela provação, aquela angústia até o fim e louvado a Deus e honrado a Deus, né, através daquela provação. E o resultado disso foi que Deus deu em dobro tudo aquilo que ele perdeu. Então, querido, é uma vida diferente, diferenciada, quando nós nos tornamos íntimos de Deus, quando nós conhecemos ao Senhor. Amém, queridos? Então, a palavra do Senhor mesmo fala: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então, se você busca a Deus, se você decidiu andar com Jesus, andar na palavra dele, segundo a palavra, escolher o reino de Deus, não fique só nisso. Busca a intimidade com Deus. Amém? Busca uma parceria com Deus. Busca uma amizade com Deus. Porque a sua vida vai ser muito melhor, querido. Com certeza. Você vai ter mais experiências com o Senhor. Você vai ver os milagres que Deus vai operar na sua vida. Você vai ver as coisas espirituais, os acontecimentos. Você vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Porque você anda com Deus. Porque você é amigo de Deus. Isso aconteceu com muitos homens lá no passado. Isso pode acontecer com você também. Profetas que foram chamados por Deus e eles disseram: eis-me aqui. Puderam ser levados a uma carruagem de fogo no final da sua vida, né, como o profeta Elias. Olha a experiência desse homem, querido, que ouvia Deus. Deus ele falava com ele e ele profetizava e ele entregava. Por que Deus ele não pode fazer isso com você? Por que Deus ele não pode fazer isso comigo? Então Deus ele quer se revelar a nós. Basta tão somente nós deixarmos, nós fazermos a nossa parte, né? Aquilo que Deus ele ministrar no nosso coração, aquilo que o Senhor pedir a nós, requerer de nós, nós precisamos entregar. Aí sim, seremos amigos de Deus. Amém, queridos? Porque imagem e semelhança dele, nós já somos. O sopro dele na nossa vida, nós já temos. O teu Espírito, ele soprou em nós. E fomos feitos alma vivente. Então, isso nós já nos parecemos com Deus. Basta agora tão somente nós conhecermos mais. E para conhecer, a gente precisa se relacionar.
Amém? Então que Deus te abençoe mais uma vez. Amém? Que o Senhor esteja contigo, seja na sua casa, seja na sua família. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, queridos, sobre a nossa vida, porque nós precisamos da bênção do Senhor. Que se ela não for com a gente, se não for com você, comigo, nós estamos perdidos nesse mundo. Amém? Então Deus abençoe a sua vida e até uma próxima, se Deus assim permitir.